Falando sobre possível substituto, Raed, para o Gabigol, o Flamengo vai precisar ir ao mercado. Você acha que já tem dentro do elenco possibilidade de substituir o Gabigol? Lembrando que o Pedro tem uma lesão séria, né? O Pedro está fora da primeira parte do ano que vem, no primeiro semestre, pelo menos. O Beneco é polêmico. Ainda tem a cara de pau de falar que é meu amigo. Não, mas assim, pensando num... A gente não pode pensar no Flamengo do Tite. No Flamengo do Tite, era necessário um atacante de área e era necessário um atacante de área que brigasse por bola aérea, que brigasse por fazer o pivô, que o Gabigol não era esse cara. Ele só tinha o Pedro e a opção era o Carlinhos. Então, não é esse Flamengo. Agora é o Flamengo do Felipe Luiz. Como o Flamengo do Felipe Luiz joga? 4 jogadores de frente, mobilidade. Esses 4 jogadores de frente não necessariamente são atacantes. O Arrascaeta é um desses 4 jogadores de frente. O Gerson é um desses 4 jogadores de frente. Então, o Flamengo tem Gerson, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique, Plata, volta do Luiz Araújo, volta do Cebolinha, volta do Pedro. Para mim, não faz sentido ir ao mercado para pegar um jogador para disputar a posição com outros 5. Para mim, o Flamengo já tem no elenco as peças necessárias para rodar ali e suprir a ausência do Gabigol nesse modelo de jogo do Felipe Luiz. O Flamengo vai fazer isso? Possivelmente não. O Flamengo tem muito dinheiro, gosta de investir e gosta de investir em jogadores de nome. Então, é esperar para ver o que a nova diretoria do Flamengo vai fazer. E aí, Gonza? Teremos debate? Não, eu vou na linha do Raed, eu acho que... Só que uma coisa é o que nós achamos, outra é o que o Flamengo costuma fazer, em que há uma diferença. É óbvio que por esse diagnóstico feito pelo Raed, não haveria necessidade. Você poderia imaginar, se você precisa eventualmente, porque eu acho uma coisa legal que tem o Felipe, é que ele tem um jogo, uma proposta de jogo, mas ele é capaz de mudar de acordo com o adversário e tal. Então, vai que num jogo ele entende que precisa de um jogador de referência, um jogador um pouco mais fixo, e acho que ele vai ter que fazer isso muitas vezes quando o Pedro voltar, porque o Pedro o Pedro em forma, briga por vaga na seleção. Então, acho que ele vai usar. Então, eventualmente, o Pedro não pode jogar e ele precisa desse jogador. Tá na cara que o Carlinhos não acertou, não aconteceu. Então, talvez fosse o caso do Flamengo, ele poderia contratar um jogador ali para ser uma opção a esse jogo, mas não gastar milhões para isso. Tem outras posições, por exemplo, mais carentes. A lateral direita é uma posição que o Wesley está muito bem, mas o Varela é um jogador que já não rende tanto, rende defensivamente, mas não tanto na frente. Você tem que pensar que na próxima temporada tem uma maratona de jogos e o Arrascaeta às vezes não consegue responder fisicamente. O próprio Gerson que vai ter, seleção brasileira. Então acho que jogadores para compor o meio-campo poderiam ser observados também. Na frente, eu sinceramente não acho que seja o caso de gastar dinheiro. Só que isso é o que eu acho, é o que o Raed acha. O que o Flamengo acha normalmente é diferente. O Flamengo gasta muito, porque tem muito para gastar. Agora, eu acho que eu não sei que espaço o Felipe Luiz tem para interferir nisso. Se a gestão do Flamengo, a nova diretoria de futebol, vai ter uma eleição agora na próxima segunda-feira, chamar o Felipe Luiz para discutir elenco também, e não for só uma coisa que venha de cima para baixo, eu acho que o próprio Felipe tem condição de argumentar isso. Olha, vamos gastar, temos X para gastar, vamos direcionar para onde tiver com mais carência. A conferir. Vocês não acham que é um risco muito grande o Flamengo passar o primeiro semestre sem ter um jogador com essa característica? Eu entenderia, acho que concordaria com vocês, se o Pedro voltasse para o começo do ano, por exemplo. E aí um reserva para o Pedro pode ser algo reajustado dentro do elenco atual. Mas a gente já lembrou hoje, inclusive, que o calendário do ano que vem ele começa muito mais cedo. Então você já vai ter jogos valendo o Campeonato Brasileiro. Claro, tem toda a preparação para o Super Mundial, mas a temporada começa mais cedo com jogos decisivos. Tem Libertadores também. Não é um risco muito grande você ter só entre aspas, tá? Só características diferentes nesse ataque? Porque, lembrando, o Gabigol vai se despedir e o Pedro está fora. Existe uma previsão do Pedro voltar para junho e julho, né? Para depois. A partir de maio. Maio já é uma previsão otimista para isso. Maio... Mas, claro, uma lesão grave, tem todo o ritmo de jogo para recuperar o Pedro. Dá para imaginar o Flamengo atuando como nesse mercado, Noel? Então,
Aí, um pouco de informação, mas como o Gonza lembrou bem, tem uma eleição agora, né? Se essa diretoria atual permanecer no clube, o planejamento é você repor, sim, a saída do Gabigol. E, possivelmente, só isso. Tá? Mas vocês falam, o Flamengo tem bala na agulha para investir e tal. A gente tem que lembrar que o Flamengo pagou o terreno dele no estádio à vista, então diminuiu essa bala da agulha que ele vai ter nessa próxima janela. E eles investiram muito pesado nessa última janela também, né, do segundo semestre. O próprio Alcaraz foram 120 milhões, enfim. Tá nos planos. Inclusive, o Felipe Luiz, ele independe da eleição, né? Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Isso até, só para dar o crédito, a gente deu essa notícia com a Letícia Marques, minha companheira lá do GE, que o Felipe Luiz já conversou com a diretoria sobre suprir essa saída do Gabigol. Inclusive sobre características de jogador que ele pretende. Ele não quer um jogador com as mesmas características do Pedro para ser esse reserva. Ele quer um jogador que tenha uma característica diferente, que possa jogar junto com o Pedro. A princípio seria um jogador para suprir o Pedro. Quando o Pedro voltar, ele possa brigar por essa posição e jogar junto. Então seria como se fosse uma característica parecida com a do Gabigol. Pois é, mas aí que eu não vejo... lacuna, porque nas outras posições o Flamengo tem titular e reserva para todas. Mas então, essa aí que é o que eu estava tentando falar. O Flamengo tem, contando comigo aqui, ó, vou até buscar. Arrascaeta e Gerson, isso aí são titulares praticamente absolutos do Flamengo. São 4 vagas de avançados, né, de frente. Arrascaeta e Gerson são titulares praticamente absolutos. Aí, jogadores que vão ficar para a próxima temporada. Luiz Araújo, Everton Cebolinha, voltando também de contusão, Gonçalo Plata, Bruno Henrique, Michael. São 7 vagas, são 7 jogadores extremamente capacitados para 4 vagas e aí a gente ainda vai ter a volta do Pedro, né? Sem o oitavo. O oitavo. O Flamengo tem. E se a opção é de um jogador de mobilidade que possa preencher essa vaga do Gabriel, o Flamengo já tem no elenco. Se você for pensar, eu quero um jogador para suprir a ausência do Pedro, porque eu quero jogar com um atacante de área referência que nem é o Pedro. Aí o Flamengo tem que ir no mercado. O Flamengo não tem. A gente vai debater muito isso ao longo da semana, porque, claro, é uma semana de despedida também para o Gabigol do Flamengo. A gente tem, claro, a penúltima rodada, mas na última contra o Vitória, o Gabigol se despede da torcida do Flamengo jogando no Maracanã. Noel.